Lord, come. Take up your holy throne. Olá, queridos, amados irmãos de Nova Aliança, do grupo Mensagens do Pastor, do Púlpito, queridos e amados que me acompanham pelo canal do YouTube, muito boa noite. Eu estou gravando esse vídeo agora à noite, são exatamente 19 horas e 3 minutos. Hoje, durante o dia, eu tive alguns problemas, né? Não pude gravar de manhã cedo, nem de tarde. Mas eu não poderia deixar de trazer uma mensagem do coração de Deus ao teu coração nessa segunda-feira, começo de semana, né? Ontem, no culto, nós louvamos a Deus com um louvor que eu considero assim muito profundo, né? E que fala muito ao meu coração, e na sua letra, né, diz que a única voz que nós não podemos deixar de ouvir é a voz de Deus, né? E mais, que se nós deixarmos de ouvir a voz de Deus, nós morremos, mas se nós ouvirmos, nós vivemos. Olha, de imediato, eu lembrei de Davi. Davi foi, assim, um homem, um ícone, né? Com uma sensibilidade, uma espiritualidade muito grande. E talvez pelas experiências de vida dele, né? Nas quais Deus interagiu com ele, talvez porque Deus por várias vezes tenha colocado a sua mão de capacitação, de proteção, de livramento sobre ele. Mas o que mais me chama a atenção em relação a esse tema, a voz de Deus, é que ele escreve, né, no Salmo 62, justamente a respeito disso. Ele diz assim: uma coisa disse Deus, duas coisas eu ouvi, né? Que o poder pertence a Deus. Talvez, e eu creio que sim, né? Talvez ele tenha escrito esse salmo num momento de muita angústia, muita dor. O contexto histórico mais provável tenha sido a rebelião do seu próprio filho Absalão, que queria destroná-lo, queria o seu lugar, queria até matar Davi, né? E Davi, cercado por inimigos, homens que tinham prazer na mentira, com a boca bendiziam, mas no íntimo amaldiçoavam, né? Hipocrisia. Ele, na continuidade do Salmo, ele estava enfrentando, né, traição, perigo, incerteza, mas no meio, né, do que pudesse estar acontecendo com ele, todo aquele ruído de ameaças, de mentiras, de perseguição, né, Davi precisava ouvir, né, assim, uma voz que fosse mais alta, mais verdadeira, e ele ouviu, né? Então, nós somos assim, tem momentos que nós precisamos de ouvir a Deus, de perceber, né, algo que nos leve para um nível superior, né? E nesse salmo, ele declara que a sua alma espera somente em Deus, que sua salvação vem do Senhor. Então, lendo o versículo 11, ele resume a mensagem central que sustentou a sua fé, né? Que eu creio que tenha sustentado a sua fé de uma forma única, poderosa, dita por Deus. Ele, naquele momento em que ele diz duas coisas, diz o Senhor e eu ouvi, ele extrai duas lições fundamentais para a sua vida, e eu creio que nós também podemos aproveitar hoje essa mensagem de Deus, né, através do Salmo 62. A pergunta para nós hoje não é apenas se Deus está falando, mas se em meio a todo o barulho à nossa volta, as circunstâncias, nós estamos ouvindo o que realmente ele disse, né? Uma coisa disse Deus, queridos. Num mundo com milhões de vozes, opiniões, notícias falsas, conselhos, né, dos mais variados, né? Davi nos lembra que a única voz é a voz de Deus, é a fiel, é a verdadeira, é a consistente. A expressão uma coisa disse Deus não significa que Deus falou com ele só uma vez, uma única vez, mas
que sua mensagem fundamental é única. A clara, é imutável palavra de Deus é verdadeira, é inabalável, né? Diferente das promessas vazias dos homens, né? O que Deus fala, ele cumpre. Ele não muda de ideia, nem se contradiz, nem varia, né? Sua palavra é rocha na qual nós podemos construir a nossa vida. Eu costumo afirmar que Deus é fiel à sua palavra, não a nós, mas é fiel à sua palavra para cumpri-la. E ele cumprirá as promessas na nossa vida dependendo da nossa resposta, tu ouvir a voz de Deus. A palavra de Deus diz lá em Deuteronômio 28, se atentamente escutares a minha voz e andares nos meus caminhos, né? Eis que dos céus te abençoarei. É princípio. E Números 23 diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, não é? Nós sabemos que o grande projeto de Deus, o que está no coração de Deus, sempre foi ter um relacionamento próximo com o homem. O homem se afastou de Deus pelo pecado. Nós estamos estudando isso em nossa EBD sobre o pecado, sobre a iniquidade, e aprendemos que o pecado ele cria uma barreira, um ruído que nos impede de ouvir claramente a voz do Espírito Santo. Quando nós vivemos segundo os nossos próprios desejos, o que vai acontecer? Nós vamos priorizar outras vozes, né? E a voz de Deus se torna distante. O profeta Isaías, no capítulo 59, ele diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. No Novo Testamento, né, diz que Deus não ouve a pecadores. Então, nesse tema de escutar, de ouvir a voz de Deus e a multidão de vozes ao nosso redor, eu pergunto, qual a voz você tem dado mais atenção? A voz da ansiedade, a voz do medo, a voz da religiosidade, do orgulho, da soberba, né, da falta de perdão, ou a voz imutável de Deus revelada na sua palavra? Nós precisamos, queridos, atentar para o que declaramos no louvor. Se eu não ouvir a tua voz, eu morro, mas se eu ouvir a tua voz, eu vivo. Davi, ele disse, duas coisas ouvi. A partir do ouvir a voz de Deus, Davi compreendeu duas realidades. Realidades complementares, que eu creio que transformou, naquele momento, a sua perspectiva, né? Isso nos ensina que quando nós ouvimos a Deus, nós recebemos um entendimento profundo que molda a nossa fé, que nos lança, nos remete a um nível de visão espiritual, de entendimento, de discernimento. As duas coisas que ele ouviu foram o poder de Deus e a sua misericórdia. Primeira coisa ouvida, que o poder pertence a Deus. Isso acalmou o seu coração, né? Seus inimigos tinham poder militar? Tinham sim. Tinham poder político, poder social, né? Aos olhos humanos, Davi estava em desvantagem, mas ele ouviu de Deus que todo o poder verdadeiro e o último pertence somente ao Senhor. Nenhum rei, nenhum governo, nenhuma doença, qualquer circunstância. O problema, né, tem a palavra final. Deus está no trono e o seu poder está acima de qualquer circunstância que nós venhamos a enfrentar. Ele tem autoridade sobre o natural, tem autoridade sobre o sobrenatural. Em Mateus 28, Jesus disse, olha, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, quando nos sentimos fracos, né, e incapazes, a lembrança de que o poder pertence a Deus, meu irmão, isso nos renova, né? Porque nós não lutamos com as nossas próprias forças, mas com o poder daquele que é invencível. Vimos isso aí na vida de Paulo, do apóstolo Paulo, foi ministrado ontem maravilhosamente na mensagem na nossa igreja. O que parece poderoso para você, na sua vida hoje? Uma dúvida, uma enfermidade, uma crise familiar, uma crise financeira, né? Uma traição, uma fofoca, né? Nós precisamos, né, olhar para este salmo de Davi em que ele afirma que ele ouviu o poder não pertence ao seu problema, pertence a Deus. Confie no poder dele para agir, né, em seu favor. Na sequência, Davi também ouve outra coisa, que a misericórdia pertence a Deus.
o poder e a misericórdia. O poder por si só pode ser até assustador. Um Deus todo-poderoso poderia ser um Deus tirano. Mas a segunda coisa que Davi ouviu, registrada no versículo seguinte, é que este Deus poderoso também é misericordioso. Então, queridos, lá no Salmo está escrito: a ti, Senhor, pertence a misericórdia. O poder de Deus é perfeitamente equilibrado com seu amor. Então, amados, saibam disso. Nós temos um Deus que perdoa. O poder de Deus não é usado apenas para julgar, e principalmente para trazer juízo, mas para nos salvar. Nós estamos na graça. Sua misericórdia nos alcança, perdoa os nossos pecados, nos oferece uma nova chance, através de Jesus Cristo. Nós temos um Deus que cuida, Seu poder se manifesta em cuidado, provisão, consolo, livramento, Nós vimos lá o depoimento do pastor que estava ministrando a palavra, falando a respeito de um amigo, que é cristão também e foi livrado de balas perdidas num tiroteio, urbano. Então, ele não apenas pode nos ajudar, ele quer nos ajudar, porque seu coração é cheio de misericórdia, Paulo, ele afirma em 2 Coríntios capítulo 1 que Deus é o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Então, queridos, corra para Ele, não fuja, seu poder não é para te condenar, mas para te acolher com misericórdia. Hoje, a mesma voz de Deus ecoa para muitos. A pergunta é: você ouviu? Você tem ouvido a voz de Deus? Você pode escolher continuar ouvindo as vozes do mundo, do medo, da dúvida, da dívida, ou pode fazer como Davi, se firmar naquilo que Deus disse. Então aceite esta verdade hoje: o poder para salvar a sua vida, transformar sua situação, garantir seu futuro, pertence a um Deus que, além de poderoso, é cheio de graça e misericórdia. Confie no poder de Deus, confie no poder dele, no amor de Jesus e descanse na sua misericórdia. Amém, queridos? Um beijo no teu coração. Eu quero te desejar toda a bênção de Deus, toda a misericórdia de Deus e o poder de Deus esteja sobre todas as coisas na tua vida. Amém? Olha, compartilhe essa mensagem com alguém, dê o seu like nessa mensagem, inscreva-se nesse canal, isso é muito importante. Amém, queridos? Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Até a próxima, em nome do Senhor Jesus.